Olá, estamos aqui com mais um programa Sintonia, de novo com meu querido amigo Fabinho, Fábio Fadel, orador espírita, palestrante, trabalhador do Ismael, né, do Centro Espírita grande, que atende muita gente. Fabinho, tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui com que você bom novamente. estar com você de novo. Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Velho Testamento? É o Novo Testamento? Ou nenhum deles? Na realidade, não seria nenhum deles. As pessoas, muitas vezes, elas confundem, e pessoas que não são espíritas, eles acham que o Evangelho segundo o Espiritismo são informações novas que a doutrina espírita trouxe a respeito da vida de Jesus. Não é isso que ocorre. Como os católicos têm um Evangelho e eles fazem a vista que eles têm do Evangelho, a interpretação católica, tem os protestantes, e nós temos. Allan Kardec disse que a vida de Jesus ela pode ser dividida em 5 partes. Os milagres, as previsões, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram de dogmas para a igreja e a vida moral. O Kardec fala que as 4 primeiras sempre foram motivos de discussão, de controvérsia. Com certeza. Por exemplo, os atos comuns da vida de Jesus. Tem pessoas que dizem que Jesus nasceu em Nazaré e provam que nasceu em Nazaré. Outras pessoas falam que não, que ele nasceu em Belém e provam que ele nasceu em Belém. Para nós não tem importância onde foi que ele nasceu. O importante é que foi que ele nasceu, que ele veio. O local onde ele nasceu para nós não tem muita importância. As palavras que serviram de dogmas para a igreja. Em determinada passagem Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então as pessoas pegaram essa passagem da vida de Jesus e falaram, olha, Jesus é Deus. Algumas pessoas falam, não, eles estão na mesma sintonia. Não, ele falou que ele e o Pai são um, então Jesus é Deus. Mas só que em outra passagem, Jesus está reunido com os discípulos e ele fala, eu estou em vós, vós estáis em mim e nós estamos no Pai. Se a gente levar ferro e fogo, não somente Jesus é Deus, como os discípulos também. Com certeza. Então, isso também é motivo para nós que o Allan Kardec não vai discutir. Mas a vida moral não tem discussão. Quando eu falo para você, perdoa o teu próximo, ama teu próximo como a ti mesmo, não tem o que discutir. E é isso. Perdoe os seus inimigos. Isso. Uma coisa difícil, né? Difícil. É muito difícil. E é engraçado que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que ele tem que começar a ser lido desde o prefácio, porque lá Allan Kardec, por exemplo, ele vai falar sobre a autoridade da doutrina espírita. Porque na época, todo mundo que falava sobre Jesus se dizia autorizado para isso. E ele precisa colocar qual a autoridade da doutrina espírita para poder falar da vida de Jesus. Daí ele vai falar do controle universal do ensinamento dos espíritos. Ele vai falar como, não é a opinião do Allan Kardec que estava lá, ele fez todo um esquema, ele fez toda uma didática para que ele pudesse colocar as informações, ou seja, ele perguntou para várias pessoas, vários médiuns em vários locais, e quando aquelas informações batiam, foi que ele colocava, depois de passar pelo crivo da lógica e da razão. E da razão. Justamente. E é uma forma diferente também de colocar as bem-aventuranças. Sim, né? sim. É uma forma tão poética e ao mesmo tempo tão profunda, né? Verdade. E, só terminando o prefácio, né? Daí ele vai falar de notas históricas e eu acho essa parte sensacional. Porque o Kardec ele vai falar o que significava um saduceu na época de Jesus, o que significava um sacerdote, o que significava naquela sociedade um samaritano. E se nós não entendermos o que representava um samaritano naquela época, a gente não vai perder muitas vezes a essência da parábola do bom samaritano. Com certeza. Por que Jesus escolheu o samaritano? Se você não sabe por que Jesus escolheu o samaritano, é complicado, não é verdade? Você não vai entender nunca a parábola. Justamente. E depois vem 28 capítulos. Não vim destruir a lei. Os hipócritas ficavam tentando Jesus, achando que ele estava destruindo a lei. Ele falou, não vim destruir a lei, mas dá cumprimento. Só que... Mas na época de Jesus, e lá está no Evangelho, tinha 2 leis. Uma lei civil e uma lei divina. A lei divina são os 10 mandamentos. Sim. E o 5º mandamento é não matarás. E nas leis divinas, Jesus não veio alterar nada. Só que Moisés precisou implantar várias coisas para poder tirar o povo hebreu do Egito. Do Egito. E entre outras coisas, se a gente for ver lá em Deuteronômio ou em Êxodo, vai estar lá, aquele que amaldiçoar pai e mãe será morto. Aquele que raptar alguém e esse for achado em sua mão será morto. Ora, se o 5º mandamento é para não matarás, como que depois vai estar pedindo para matar? Então, essa lei que o pessoal chama lei de Italião, lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, essa aí não, Jesus veio quebrar. Mas a verdadeira lei, a lei divina, aí sim ele veio. E depois ele vai falando sobre
meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Espetacular, né? Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo maior do livro, onde os Espíritos vão explicar qual o motivo das nossas aflições. E é interessante porque os Espíritos falam que quanto mais imperfeições nós tivermos, mais aflitos nós seremos. Então, a maior quantidade ou menor de aflições que nós passamos depende única e exclusivamente da gente. Nós somos co-criadores, né? Sim. E criamos as nossas realidades. Justamente. No capítulo 6º, por exemplo, o Espírito de Verdade dá 2 mandamentos para nós espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Para nós espíritas, os Espíritos nos dizem que a nossa luz, ela brilha de dentro para fora. Rituais e fazer coisas assim, pode até ser que dê um refrigério num momento difícil, mas a gente só vai se elevar quando a gente puder se instruir e aumentar a nossa luz. Nossa, que bonito isso. Depois vem as bem-aventuranças. Eu sou apaixonado. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurado os mansos e pacíficos. E depois do capítulo 11º, vem um capítulo bem difícil. Amar o teu próximo como a ti. Difícil, hein? Mas se o 11º é difícil, imagina o 12º. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, para mim, é quase impossível, viu? E os Espíritos dão uma visão bastante interessante, que ele falou que amar, por exemplo, se você não gosta de mim, e eu falar para você assim, eu te amo, eu vou estar sendo hipócrita. Os Espíritos falam que amar o inimigo, o que Jesus quis dizer é o quê? Se você não gosta de uma pessoa, você não é obrigado a ficar com aquela pessoa. Mas que não deseje o mal para aquela pessoa. Se tentar se reconciliar, se reconcilie. Se você puder ajudar aquela pessoa, ajude. Esse é o conceito de amar. Porque se você não gosta da pessoa e você falar, te amo, você vai ser mais um hipócrita. Com certeza. Depois, assim, estou falando muito, né, meu Deus? Não, assim, uma delícia. É um passeio pelo Evangelho isso. aí. Depois do capítulo 3, não veja a tua mão direita que faz tua mão esquerda. O 14º, honrar pai e mãe. 15º, fora da caridade não há salvação. Esse eu acho que resume o Evangelho. Justamente, porque cabe a cada um de nós a caridade. E eu achava, né, quando eu dava agasalho que eu não usava mais lá no centro espírita... Que era caridade. Que eu era muito caridoso. Eu falei, nossa, eu sou muito caridoso. Mas na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que quer dizer o termo caridade conforme entendia Jesus. E daí os Espíritos nos dizem que para nós sermos caridosos, nós temos que atender 3 requisitos. Benevolência para com todos. Já é difícil. O segundo... Benevolência é o quê? É você ter vontade de fazer o bem. Então, se a pessoa está com frio, eu vou dar a roupa. Sim. Se a pessoa está com fome, eu vou dar a comida. Mas se a pessoa está triste, um sorriso, ombro. Bom dia, um ombro amigo. Já é caridade. Deus. Indulgência com as imperfeições alheias. Já é mais difícil. E perdão das Principalmente ofensas. Com a cunhada e a sogra. Eita, aí é complicado. Não é? E o terceiro, então? Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Chico dizia que nunca perdoou ninguém, né? Porque ele nunca se ofendeu. Justamente. Não é mesmo? Agora quem nós... Dera, né? Quem dera se eu conseguisse. Daí depois do 16º, não se pode servir a Deus e a Mamon, vai falar dos bens materiais. 17º, sede perfeitos. Pelo amor de Deus. Daí os espíritos vão falar quem somos nós espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Sim. E pela luta que ele empreende para livrar das suas más inclinações. Dia melhor que o outro. Isso, você tenta ser hoje melhor do que você foi ontem e tentar ser amanhã melhor do que você é hoje. Fácil. Capítulo 18º, muitos são chamados e poucos escolhidos. Capítulo 19º, a fé que transporta montanhas. E a nossa fé como espírita é ser uma fé raciocinada. Allan Kardec coloca uma frase, fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Complicado. O capítulo 20º, os trabalhadores da última hora. 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. 22º, que Deus uniu, o homem não separa. Isso Pelo amor, só o juiz. Capítulo 23º, eu também acho importante, estranha moral, que vai explicar algumas passagens difíceis da vida de Jesus, assim, onde ele fala algumas coisas. 24º, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. 25º, buscai e achareis. 26º, dai de graça o que de graça recebeste. E 27º, pedi e obtereis. O 28º e último,
É uma coletânea de prece, não é para decorar prece. Sim. Mas tem determinadas ocasiões na nossa vida que a gente está tão perturbado que a gente não sabe nem fazer uma prece. É verdade. Então lá tem como se fosse um roteiro para que a gente possa fazer. E diferentemente do Livro dos Espíritos, que tem uma conclusão, o Evangelho segundo o Espiritismo não tem conclusão nenhuma. É um livro que não tem a menor importância debaixo do nosso braço, aberto na sala da nossa casa. Ele só vai ter importância quando nós lermos, Sim. estudarmos e colocarmos em prática. E dizem que não tem perguntas e respostas, mas tem. A resposta para a felicidade está lá. É só viver o Evangelho. Fabinho, temos que encerrar mais um programa contigo. Imagina. Adorei tê-lo novamente aqui É um conosco prazer, no programa viu? Sintonia. Acesse as nossas redes sociais e não basta ler o Evangelho, a necessidade de se viver o Evangelho. Fique com Deus. Um beijo.